Hoje vamos demonstrar como é possível converter uma máquina rodando o Red Hat 8 ou 9 para o SUSE Liberty Linux. O SUSE Liberty Linux é um fork dessas distribuições mantido pela SUSE. Então, aqui eu tenho uma máquina recém-instalada. Ela está com Red Hat Enterprise Linux 8.9. A gente pode constatar aqui que ela está com os pacotes originais. Aqui eu estou mostrando o pacote da glibc. E a gente pode ver que o package e o vendor dela continuam sendo Red Hat. Ok, para iniciar o nosso processo, primeiramente a gente precisa entrar no SUSE Manager, no console do SUSE Manager, e garantir algumas coisas antes de iniciar o processo todo. Primeiramente, a gente precisa ter certeza que os repositórios estão sincronizados, necessários para essa migração. Então, a gente pode vir em Admin, Setup Wizard, Products. Aqui dentro tem uma relação de todos os produtos possíveis que podem ser sincronizados no SUSE Manager. Vamos procurar aqui por Liberty. E selecionar aqui no caso o Hell and Liberty 8 Base. Aqui eu tenho todos os repositórios necessários para manter esses sistemas e fazer a migração. Esses repositórios podem demorar um pouquinho para sincronizar, porque são bem grandes. Mas uma vez sincronizados, a gente pode ir para o próximo passo. O próximo passo aqui é, primeiro, criar um grupo com as máquinas que vão ser migradas. Então, por exemplo, eu vou criar um grupo chamado SUSE Liberty Linux 8. Vou colocar aqui máquinas a serem migradas. Vou criar o grupo. No grupo eu vou associar a fórmula do SALT. Então, nós temos uma fórmula de SALT chamada SUSE Liberate. Essa fórmula é responsável por fazer a conversão do sistema em si. Então, eu vou associar ela ao grupo. Ok. E agora, toda vez que alguém entrar nesse grupo, ele automaticamente vai executar essa fórmula SALT, da Liberate. Aqui eu tenho a configuração da fórmula. Ela só tem um item de configuração, que é reinstalar todos os pacotes depois da conversão. O reinstalar todos os pacotes, aí no caso, ele tira alguns pacotes de branding e alguns pacotes mínimos ali para manter ela como um SUSE Liberty Linux. Vou dar um Save Fórmula e aqui está pronto. O próximo passo seria criar uma chave de ativação. A chave de ativação é usada pelo SUSE Manager para definir quais canais de software e quais ações vão ser tomadas por uma máquina assim que ela se registrar com o SUSE Manager. Então, eu vou criar uma chave nova. Aqui eu vou chamar ela de SLL8. Vou dizer SUSE Liberty Linux 8. O ID dela vai ser SLL8. E aqui eu vou escolher qual canal base de repositórios para ela. Então, no caso, Hell8 Pool. Eu vou incluir todos os canais de software que foram sincronizados e ela está pronta para ser usada. Uma vez criada a chave, eu posso configurar outras características dessa chave. Por exemplo, eu vou indicar aqui para ela que eu quero que todas as máquinas que sejam registradas imediatamente entrem no grupo que eu acabei de criar. Eu dou um join. E eu também vou indicar aqui em configurações na verdade, details, que eu posso fazer um deploy dos arquivos de configurações que tiverem associados a essa chave assim que ela se registrar. Muito bem, agora eu tenho uma chave criada. E o próximo passo é fazer o bootstrapping. O bootstrapping é o processo de registro em si. A maneira mais fácil de você fazer um bootstrapping é vir aqui em Systems, Bootstrapping, entrar com os detalhes de conexão da sua máquina,
a conta de root, a senha do root ou chave SSH e escolher a chave, no caso SLL8. Assim que eu clicar em Bootstrap, ele vai entrar em contato via SSH com a máquina, instalar o agente, que é o Salt Minion, e executar todas as ações que foram definidas lá na Activation Key. Isso pode ser um pouco complexo para você fazer em quantidade, então uma alternativa mais interessante no caso de uma ativação em massa, ou até com automação em massa, seria você usar os scripts de bootstrapping. O script de bootstrapping, voltando aqui na nossa máquina, seria basicamente executar esse script que é gerado automaticamente na máquina do SUSE Manager. Vamos executar o script como administrador. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é baixando o script de Bootstrap. O script de Bootstrap eu peguei o genérico, simplesmente renomeei ele para Hel8 para diferenciar, e dentro dele eu alterei apenas um campo que contém a chave de ativação a ser utilizada. Eu vou dar um pipe, jogar ele para o bash, onde ele vai ser executado. Nesse momento ele está instalando o Salt Minion. O Salt Minion é o agente do SUSE Manager. Ele vai fazer uma série de ações aqui para registrar ela no SUSE Manager. Vamos aguardar um pouquinho. Várias ações estão sendo feitas aqui. Então, inclusive, se você quiser acompanhar, você pode olhar o journal do sistema, você vai ver que ele está tentando fazer várias ações aqui. O Bootstrap finalizado. Nesse momento, ele já deve aparecer aqui no SUSE Manager. Se eu vier em Overview, a máquina já apareceu aqui. A gente pode ir em Salt Keys. Aqui a gente vai ver que a chave foi criada. A gente pode dar um accept nela aqui. Isso vai permitir que o cliente se comunique com o servidor. Agora a gente pode conferir lá em Systems. A gente pode ver que ela automaticamente ela já entrou em um grupo. A gente pode conferir o grupo que a gente colocou como ação lá na chave de ativação. A máquina entrou no grupo, como esperado, e como esse grupo também tinha uma ação associada a ele de executar a fórmula do Liberate, isso quer dizer que aqui ela já deve ter executado as ações que a gente especificou. Aqui a gente pode ver que o Salt Minion já está fazendo algumas operações de pacotes. Então, ele está configurando os repositórios da máquina e daqui a pouco ele vai instalar os pacotes de branding do SUSE Liberty Linux. Voltando aqui na nossa máquina, a gente pode ver que ela já fez todo o inventário. Então, inventário de hardware. Inventário de software também. Aqui a gente tem a lista de todos os softwares que estão instalados. Os canais de software também foram configurados, então os repositórios estão apontando para o SUSE Manager. E aqui nos eventos a gente pode ver que ele já executou praticamente tudo. Voltando aqui na máquina, a gente pode olhar aqui que a máquina foi convertida. Então, agora temos aqui um comentário no final, onde diz que ele é um SLAS Expanded Support Platform.
Alguns pacotes novos foram instalados, por exemplo, pacote de logotipo, background e o /s release. Todo o branding da Red Hat foi substituído pelo branding da SUSE nesse caso. Voltando na máquina, a gente pode constatar também que todo o branding no desktop foi removido. Aqui a gente tem o branding da SUSE. E assim finalizamos a conversão da máquina para SUSE Liberty Linux.